Olá, tudo bom? Hoje a aula é de sistema tegumentar, pele e anexos, a segunda parte. Meu nome é Esta Fanledeboa. Essa aula então vai tratar somente dos anexos da pele, tá? Quais anexos que nós vamos tratar? Unhas, pelos e glândulas. Quais as glândulas? Glândulas sebáceas, sudoríparas écrinas e sudoríparas apócrinas. Então vamos começar pelas unhas. As unhas são o quê? Nada mais do que placas córneas de queratina, tá? Elas são chamadas de placa ungueal. E onde é que elas ficam? No leito ungueal. Então tudo que é relacionado à unha, a gente tem essa nomenclatura de ungueal, tá? A sua formação se dá a partir da raiz da unha, que está inserida numa dobra cutânea, tá? Na base da unha, evidentemente, aqui na raiz dela, tá? E ela se dá, então, por proliferação e diferenciação do que? Queratinócitos. De novo, queratinócitos, os mesmos tipos celulares que a gente encontra na pele, que a gente encontra na epiderme. Claro que esses aqui vão ter uma diferenciação distinta daquela que a gente observa ao longo da pele. E aí, então, a partir da proliferação e da diferenciação desses queratinócitos, nós vamos acabar formando a placa córnea, tá? Quando a gente observa uma unha, nós vamos observar uma região chamada de lúnula. A lúnula nada mais é do que a região clara em forma crescente que a gente observa na raiz da unha. Esta região, ela é assim porque ali a queratinização das células ainda foi uma queratinização parcial. Claro, isso se você olha de cima as tuas unhas, tá? A unha, então, nada mais é do que um conjunto de escamas córneas compactas muito aderidas, tá? Tanto é que às vezes você tem uma descamação, você tem uma descamação a partir da ponta da unha de algumas pessoas, às vezes, quando a unha está um pouco enfraquecida. Essa descamação te mostra que você está, então, tirando a camada superficial do quê? De queratinócitos, fortemente compactos e fortemente queratinizados, tá? O conjunto de queratinócitos todos é que vão nos dar essas escamas córneas. E uma escama córnea gruda na outra e forma a placa córnea, tá? Que é chamada então de placa ungueal. Tá bom. Olha aqui a carinha dela. Visto uma unha de cima, uma unha, ou a ponta de um dedo em corte transversal. Então, olha aqui. Isso aqui tudo é a nossa placa ungueal. Essa partezinha aqui em crescente é a lúnula. Na parte da frente eu tenho o hiponíquio, aqui atrás eu tenho a cutícula associada ao eponíquio, tá? Nas laterais eu tenho as pregas ungueais laterais. E aqui na base dela eu tenho minha prega ungueal, chamada de prega ungueal proximal. É a partir daqui que você vai ter o crescimento da unha, tá? Então, esta prega ungueal proximal aqui é revestida por epitélio, tá? E este epitélio é chamado também de eponíquio, que contribui para a formação da camada superficial da minha placa ungueal, tá bom? A cutícula é uma camada córnea, tá? Espessa do eponíquio. Então, essa região aqui toda é o eponíquio e ela é associada à cutícula. E a cutícula, então, é essa parte espessada que vai estar associada a toda essa região aqui e serve justamente para quê? Para proteger a base da tua unha e a base da minha placa ungueal, principalmente que essa matriz germinativa aqui, que é nada mais do que a raiz da unha, tá? Do outro lado, a gente tem o hiponíquio, que também é uma região mais queratinizada e que na verdade faz o quê? A adesão muito forte entre a placa ungueal e o leito ungueal, e na verdade o que continua aqui de pele, tá? Isso aqui serve para quê? Para impedir a entrada de substâncias estranhas, né? Vedar essa região entre a placa ungueal e a pele que fica abaixo. Como é o nome da pele que fica logo abaixo da placa ungueal? Leito ungueal. Tá? Então, o que está em amarelinho aqui seria o leito ungueal. Mas repara, ele é contínuo com a epiderme. Tá? É o mesmo tecido. Tá? Só que aqui é onde corre a placa ungueal por cima dela. Muito bem.
Olhando então o corte histológico, você tem aqui em branquinho a tua placa ungueal, aqui na frente o hiponíqueo, aqui atrás o eponíqueo, que é associado à cutícula, tá? Então, o hiponíqueo aqui, ó, camada limitante, que se continua, obviamente, com o extrato córneo, tá? Da epiderme adjacente. O eponíqueo aqui, ou cutícula, na verdade, aqui um é associado ao outro, não é exatamente a mesma coisa. Ficam na região juncional, né? Também se continua com o extrato córneo aqui da região adjacente. Isso serve para proteger o quê? Esta parte de trás aqui, que é esse NR aqui, é justamente a raiz da tua unha. É a região de multiplicação celular. Se vocês forem observar aqui, ó, a unha cresce cerca de 0,1 a 1,2 milímetros por dia no humano, sendo que as unhas das mãos crescem mais rápido do que as unhas dos pés, tá? O que mais que a gente pode observar aqui? Olha aqui o leito ungueal, que bonitinho, ó. Tem o seu epitélio certificado pavimentoso. E abaixo dele o quê? A derme, esse D é de derme, tá? E observe, o que tá aqui em vermelho mais escuro é o quê? O osso. Isso aqui é o osso da ponta de um dedo, tá? E aqui, olha que bonitinho, uma grande quantidade do quê? Corpúsculos de Pacini, que nós comentamos na aula de pele. É uma das terminações nervosas da pele. Agora vamos falar então dos pelos. Os pelos, uma visão geral, eles são inseridos, então, atravessam a epiderme, vão até a parte profunda da derme, não alcançam a hipoderme. Tá? Isso aqui, então, é um pelo em toda a sua extensão, desde o bulbo piloso, folículo piloso e a haste do pelo. Aqui vocês observam alguns outros, claro que nem todos você pegou o corte completo. Se eu pego um corte, então, transversal de um pelo, eu vou observar aqui... Eita, a estrutura do pelo e suas várias camadas, sendo que a gente tem então aqui a haste do pelo, que na verdade seria aqui, tá coberto, seria a região de medula, depois em volta a gente tem a região de córtex, depois aqui a gente tem a cutícula. Isso aqui, até onde eu estou mostrando aqui, até a cutícula é só o que seria o pelo mesmo, que é a parte também que sai da pele, a parte externa que a gente enxerga. Depois você tem o quê? Uma bainha epitelial, tá? Da raiz do pelo. A gente tem uma bainha epitelial interna, que tá mais para cá, uma bainha epitelial externa e depois aqui uma bainha de tecido conjuntivo, tá? Tem um conjuntivo e depois, enfim, vai ser ancorado no músculo, mas tudo bem. A gente vai olhar isso aqui com mais atenção daqui a pouco. Mas aqui é para ter uma noção geral já das várias camadas que constituem um pelo, tá? O que é um pelo, afinal de contas? É uma estrutura delgada, claro, fininha e queratinizada, de novo, tá? Afinal de contas, é um anexo da pele. É, novamente, uma estrutura queratinizada. Os pelos crescem descontinuamente, não é igual à pele, que se substitui continuamente, não é igual à unha, que cresce continuamente, elas crescem de maneira descontinuada. Tá? Tem épocas que cresce mais, tem épocas que cresce menos. E também as fases de crescimento de um pelo vão variar de acordo com a região do corpo. Tá? Então, variam de região para outra do que? Do corpo do indivíduo, onde é que está aquele pelo. Então, muito bem. Então, vamos ver aqui a estrutura geral do pelo. Depois a gente vai para o desenho, mas aqui para a gente saber visualizar os nomes e as suas estruturas, que isso também é importante. Então, vamos lá. A gente começa com o folículo piloso, tá bem? O folículo piloso, o que é? A invaginação da epiderme, tá? Então, você tem a epiderme, ela invagina, epiderme, epitélio certificado pavimentoso, tem a invaginação, folículo piloso. Na base desse folículo piloso, você vai ter uma dilatação terminal. Esta é chamada de bulbo piloso. Então, o bulbo piloso é uma dilatação terminal do folículo piloso. Ok. Aí você tem a papila dérmica. A papila dérmica, como o nome já diz, é derme. Então, é tecido conjuntivo. Onde é que ela está? No centro do teu bulbo piloso. Vinha o folículo piloso, tem o bulbo piloso. Dentro dele parece uma chamazinha, tá? Você tem uma papila dérmica, uma papila de tecido conjuntivo que fica no centro do teu bulbo piloso, tá? É conjuntivo. Ok. Por cima desta papila dérmica, você vai ter uma camada de células que recobrem toda essa papila dérmica. Esta é a raiz do pelo. Então, a raiz do pelo são as células que recobrem a papila dérmica. A papila dérmica não é a raiz, a papila dérmica é um tecido conjuntivo que está ali dentro.
por cima dela, uma camada de células por cima da papila dérmica, dentro do bulbo piloso, é que você vai ter a raiz do pelo. Muito bem. Aí você vai ter o eixo do pelo. O eixo, o pelo mesmo, propriamente dito. Pelo, cabelo, pelo, todos os pelos que a gente tem. É tudo a mesma estrutura, tá? Só que uns crescem mais, outros menos, óbvio, tá? Então, do que é constituído o eixo do pelo? Aquela parte que sai da raiz. Você tem as células da raiz do pelo que vão se diferenciar em regiões diferentes. Tá? É muito interessante, é diferente da pele. Tá? Então, observe, as células da raiz do pelo vão se diferenciar em 4 coisas diferentes. Ou em células da medula do pelo. A medula sempre é a região mais central. Medula, córtex, medula, córtex. É sempre assim. Se vocês não têm isso ainda claro na cabeça, esta é a hora. A medula sempre é a região central e o córtex sempre é a região de fora. Então, muito bem. A medula do pelo é um conjunto de células grandes, vacuolizadas, fracamente queratinizadas. Então, algumas células da raiz do pelo vão se diferenciar em medula. Outras células da raiz do pelo vão se diferenciar em córtex do pelo. O córtex do pelo é estruturado por células, tudo célula, tudo queratinócito. Células mais queratinizadas e de uma disposição mais compacta, evidentemente, do que a medula. Por fora, a gente vai ter a cutícula do pelo. Então, outras células da raiz do pelo vão se diferenciar em cutícula. O que é a cutícula do pelo? Grupos de células fortemente agora queratinizadas com disposição em escamas. Sabe aquela parte de propaganda de shampoo? Que diz que o shampoo vai deixar o seu pelo, as escamas, não sei o quê. Aí ele mostra umas escamas assim, depois que passa aquele shampoo maravilhoso, a escama fica baixinha. Ele está falando disso aí, da cutícula do pelo. O que é a cutícula do pelo, então? Grupos de células, queratinócitos, fortemente queratinizados, dispostos em escamas. Por isso que eles mostram, né, nas propagandas de shampoo, sempre o cabelo parece recoberto por escamas. É disso aqui que eles estão falando. Aí depois a gente tem as bainhas epiteliais interna e externa. Evidentemente, isso aqui a gente só tem na parte interna, né? A parte que não sai, tá? Do pelo. Então, essas bainhas epiteliais interna e externa envolvem o eixo do pelo na sua porção inicial, tá? Isso aqui tudo são os 4 tipos celulares que eu vou ter formando o eixo do pelo e que são células diferentes que se diferenciaram a partir das células da raiz do pelo. Notem uma coisa muito importante aqui. Não é como na pele, em que você tem que a base, células basais, se diferenciam em queratinócitos, em camada espinhosa. Da camada espinhosa, todas vão se diferenciar em camada granulosa, todas vão dar a camada lúcida e todas vão acabar se queratinizando em algum momento. Não, no pelo não. Algumas células da raiz vão dar origem à medula, outras ao córtex, outras à cutícula. Entenderam? Tem um processo diferente, apesar de ter uma certa analogia, evidentemente, com a pele. Muito bem. O que mais eu tenho no pelo? Além do. Então eu vim aqui, né? Folículo, bulbo, papila, raiz, o eixo do pelo. Ok. Eu terminei nas minhas bainhas epiteliais. Por fora dele, eu vou ter a membrana vítrea. O que é a membrana vítrea? Nada mais é do que uma membrana basal. Eu não estou com bainha epitelial. Embaixo do epitélio eu tenho sempre uma membrana basal. E ela vai ser muito desenvolvida, por isso que ela é chamada de membrana vítrea, ela parece mais grossa do que normalmente, tá? Que vai separar justamente o folículo piloso do conjuntivo que está em volta. Folículo piloso não é uma invaginação da epiderme não é tecido epitelial. Membrana vítrea é o que delimita todo esse epitélio, tá? Ok? A membrana basal desse epitélio. Muito bem, o que eu tenho por fora, então, dessa membrana vítrea? A minha bainha conjuntiva do folículo piloso. O que é uma bainha conjuntiva? Ora bola, tecido conjuntivo. É um conjuntivo mais espesso que vai envolver particularmente o folículo piloso. E, não menos importante, associado a todo e qualquer folículo piloso, eu tenho o músculo eretor do pelo, que obviamente é um músculo liso, você não tem controle sobre a capacidade de eriçar ou não os pelos, tá? Então, esse músculo eretor do pelo é músculo liso
E ele se ancora onde? De um lado na bainha conjuntiva, esta bainha conjuntiva, e do outro lado esse músculo se ancora na camada papilar da derme, as papilas dérmicas. Então, ele vai para cima. Por quê? Músculo só puxa, não empurra. Né? Então, quando ele puxa aqui, o pelo que estava deitadinho, ele puxa. Quando ele puxa, ele não vai puxar a pele para baixo, ele vai puxar a base do pelo e ele levanta. Tá? Muito bem. Tudo isso que eu falei está aqui nesse desenho. Então, vamos lá. De novo. O conjunto todo é o folículo piloso. Esse mouse não está funcionando. Aqui embaixo, essa parte dilatada é o meu bulbo do pelo, tá? Dentro do bulbo, que é essa parte dilatada, eu tenho a papila dérmica, que é tecido conjuntivo. Obviamente, ali eu tenho vasos sanguíneos, é o que todo tecido conjuntivo faz. É o que traz a nutrição para toda a parte que é epitelial, tá? Sobre a papila dérmica é que eu tenho a raiz do pelo, zona de células em divisão na matriz do pelo, tá? Comparável ao extrato basal da epiderme. Isso aqui é que é a raiz do pelo, fica por cima da minha papila dérmica. Muito bem. Aí essas células dessa região da minha papila dérmica, de novo, essas células dessa região aqui da raiz do pelo, são essas células que recobrem a papila dérmica, vão dar origem ao que? A parte central. O que era a parte central? Medula, que era aquelas células mais vacuolizadas, menos queratinizadas. As células aqui do ladinho, elas vão dar origem à parte logo em volta da medula, que vai ser quem? O córtex, que eram aquelas células já mais queratinizadas. Por fora, eu tenho quem? A cutícula, tá? São outras células que vão dar origem à cutícula do pelo. Muito bem, a cutícula é composta de células já fortemente queratinizadas, tá? Todas já sem núcleos, evidentemente, tá? E aí, por fora, eu tenho a minha como é? Bainha epitelial, interna e externa, tá? Ele coloca aqui a rosinha, acho que é a bainha epitelial interna, as verdinhas, eu acho que é a bainha epitelial externa, bainha externa, bainha epitelial externa, e nesse cinza aqui, sei lá, cinza azulado, seria a minha bainha de conjuntivo, e no conjuntivo é que você tem o músculo eretor do pelo associado, e ele vai lá em cima, ele vai se ancorar lá em cima na papila dérmica, para quando ele puxar, ele levantar o pelo. Ok? Beleza? Olha que bacana. Outra coisa, um detalhe importante aqui, ó. Nesta região é que eu tenho melanócitos, tá? Na raiz do pelo eu tenho melanócitos que são responsáveis pela cor do pelo, tá? Então, eles vão passar a melanina para as células, então, da matriz aqui, que vão, então, subir pelo pelo, tá? Essas células vão ganhar melanina e a melanina vai continuar subindo porque ela vai estar dentro dessas células que foram, a melanina foi transferida para essas células que se multiplicaram e aí elas vão subindo, evidentemente, tá? Ok? Joia. Estrutura do pelo, então, essa aqui é a mesma imagem que eu tinha lá naquele primeiro slide, só que aqui ela está mais ampliada. Então, de novo, a haste do pelo, ele só recobriu, com isso aqui, ele recobriu a parte que seria a medula. Então, aqui seria a medula, córtex, tá? Por fora do córtex, a cutícula, tá? A cutícula, por fora da cutícula, eu tenho quem? A minha bainha interna de epitélio, bainha externa. A cutícula a gente quase não enxerga, porque ela é uma região de células muito achatadas e já sem núcleo, tá? Então, óbvio, porque o pelo não são células vivas, são células já mortas, né? O que está vivo só é a parte da raiz. Depois, conforme ele vai queratinizando, já não são mais células vivas. Então, a gente não enxerga a queratina, a cutícula, perdão, em todo o seu esplendor. Mas aí você vê aqui a bainha epitelial interna, bainha epitelial externa e aqui o conjuntivo, bainha de tecido conjuntivo. Nela que vai ser ancorado o músculo eretor do pelo. E aqui é um corte transversal, aliás, perdão, corte longitudinal, tá, de um folículo piloso. A gente só não enxerga a medula, porque ele pegou um corte tangencial na medula. Tá? Então, imagina, ele é gordinho e você não conseguiu pegar bem no meio, ele pegou um pouquinho mais para fora. Então, essas células que você está vendo aqui, essa seria a região de medula, mas você está vendo o córtex porque você pegou em corte tangencial, tá? E aí, depois você tem de novo então, todas as camadinhas. Aqui, o bulbo do pelo, sendo que a
papila dérmica tá aqui, e por cima da papila dérmica as células da raiz do pelo, tá? Muito bem. Então vamos ver de novo a haste do pelo, a parte que sai da pele, né, que sai. Do que ela é constituída? Células queratinizadas em 3 camadas, somente 3. Quais são? Medula, vamos começar por dentro, vai? Então, a medula do pelo, que em pelos mais finos você já nem tem mais. Córtex e cutícula. A cutícula é a parte mais externa, a medula é a parte mais interna, tá? São células fortemente queratinizadas distribuídas nessas 3 camadas. É isso que a gente tem na haste do pelo, tá? E aí, comparando o sistema de queratinização entre epiderme e pelos, eu já fiz um comentário enquanto eu estava falando da raiz, mas vamos lá aqui para limpar, clarear a tua compreensão. Então, na epiderme, a gente tem a produção de uma queratina mole, pouco adesiva e que descama continuamente, certo? A nossa queratina ela é mole, então aqui você tem, né, muito mais movimento, tá bom. Nos pelos, a queratina produzida ali, ela é bem compacta, bem coesa e ela não descama, ela fica firme até que você corte, até que o pelo quebre, tá? Ela não descama. Na epiderme, a diferenciação e queratinização dos queratinócitos é contínua e difusa. Contínua porque ela é constante e difusa porque ela é ao longo de toda a epiderme. E todas vão se queratinizando, diferenciação. Nos pelos, não. A diferenciação e queratinização é intermitente, porque ela acontece, né? Como eu falei, o pelo não cresce continuamente sempre, ele tem fases de crescimento. E ela é localizada só no bulbo piloso, tá? E a diferenciação na epiderme é uma diferenciação uniforme das células, resultando na camada córnea, ou seja, todas elas vão se diferenciar até dar a camada córnea. Nos pelos, não. Células epiteliais da raiz do pelo se diferenciam em tipos celulares diferentes, e cada tipo celular diferente vai dar uma das camadas do pelo, tá? Muito bem. Então, acabamos os pelos, vamos ver as glândulas. A gente vai começar pela glândula sebácea, até porque ela é o tipo de glândula associada aos pelos. Então, vamos continuar. Onde é que a gente vai encontrar as glândulas sebáceas? Essas vão estar já na derme, tá? As glândulas sebáceas ficam na derme, junto ali da raiz do pelo. Muito bem. Geralmente, elas desembocam na porção terminal do folículo piloso. É assim, todo folículo piloso tem uma glândula sebácea. Mas aqui ou ali você vai encontrar glândulas sebáceas sem folículo piloso. Tá? Mas, via de regra, elas estão associadas aos folículos pilosos. Todo folículo piloso tem uma glândula sebácea associada. Exceções. Lábio, glande peniana, pequenos lábios da vagina. Ali, as glândulas sebáceas têm os dutos que vão se abrir diretamente na superfície, ou seja, não associada a um folículo piloso. Na palma das mãos e na planta dos pés, você não tem glândulas sebáceas, elas estão ausentes. Tá bom. É uma glândula ramificada acinar holócrina. Holócrina se refere à maneira como você faz a secreção. A gente já vai retornar a isso. Na verdade, a gente já viu isso quando a gente viu glândulas lá no início do MCGNO. Mas eu vou dar uma recapitulada daqui a pouquinho, tá? Então, de qualquer maneira, as glândulas sebáceas são glândulas holócrinas, tá? E você vai ter nelas células basais, que por mitose vão repor toda vez as células mortas. E a secreção, então, se acumula nas suas células. E as células, como vocês sabem, já que é uma secreção holócrina, elas morrem. Tá? No momento da secreção, a célula toda se desfaz para liberar o conteúdo de secreção dessas células. Tá? O núcleo vai ficando picnótico e a célula toda se desfaz no momento da secreção. Por isso que você precisa de uma renovação constante das células dessas glândulas sebáceas, das células produtoras, secretoras. O que é a secreção? O que é o produto de secreção de uma glândula sebácea? É uma mistura de lipídios, é um sebo extremamente oleoso. Qual é a graça disso? Para que ele serve? Qual seria a função? Bom, protege toda a pele em si, né? É uma proteção lipídica por cima da pele, tá? Que vai te proteger de descamação, de desidratação, perdão. E também hidrata os pelos. Deixa o pelo mais oleoso, mais protegido de ressecamento também. É que a gente toma banho, então a gente tira tudo isso. Aí a gente acha que a pele fica seca e que o cabelo fica seco. A gente vai lá e passa creme hidratante e creme rinse para repor a gordura que a gente acabou de tirar com o sabão e com o shampoo.
E de onde é que veio essa gordura? Basicamente das glândulas sebáceas. É que a gente tira para depois botar o artificial. Enfim, coisas dos tempos modernos, tá? A secreção das glândulas sebáceas aumenta muito na puberdade e elas é que muitas vezes são responsáveis pelo aparecimento das acnes nos adolescentes, tá? Mas aí isso seria assunto para lá já na clínica, onde vocês vão ver como é que acontece a acne e tudo mais. Mas saibam que é a produção das glândulas sebáceas que fica exacerbada e aí você tem uma série de consequências e vai acabar culminando na acne. Eu não vou entrar nesses detalhes. Lembrando os mecanismos de secreção, a gente vai precisar disso nessa aula. Então, olha aqui, é o mesmo slide, é a mesma imagem que eu mostrei para vocês lá quando eu falei de glândulas, tá? Então, a gente tinha a secreção merócrina, que é aquela dita normal, né? Aquela que a gente normalmente imagina, onde você tem a produção do teu produto de secreção e você vai ter a exocitose somente do produto de secreção, a partezinha aqui da membrana que envolvia esse produto de secreção vai ser reabsorvido pela membrana, volta aqui, beleza. Então você secreta somente o produto de secreção. Secreção merócrina. Secreção apócrina era aquela na qual você perdia uma parte de citoplasma na hora da secreção. Então sai o produto de secreção e você perde uma parte do citoplasma. Isso era a secreção apócrina. E a secreção holócrina, que a gente acabou de ver, típico das glândulas sebáceas, tanto é que está aqui indicado sebo, tá? Onde você tem o quê? A célula toda acumula o produto de secreção até que no momento de secretar toda a célula, olus, o todo, se desfaz. Né? O núcleo fica pipnótico, a célula morre e tudo é liberado no ambiente. Ok. Então, olha aqui uma imagem das glândulas sebáceas, olha aqui. Uma visão geral, aqui o folículo piloso, a haste do pelo, tá? E aqui associado a ele glândula sebácea, de um lado e de outro. Então, o duto da glândula vai sair junto, né, do ladinho da haste do pelo. Isso aqui é uma imagem didática baseada, obviamente, em fatos reais. Então, observa. Você tem essas células da base, aqui, olha que bonitinha, são as células de reposição, são as células chamadas células basais, tá? Que vão estar em constante mitose justamente para repor as células secretoras. Olha aqui, que bonitinhas. São diferentes, elas são pequenininhas, elas não estão produzindo nada, elas só estão repondo as células perdidas, tá? Essas aqui são as células, então, produtoras de sebo, tá? Tem o núcleo e o produto de secreção já acumulado na sua célula. Olha aqui que bonitinho o núcleo, o produto de secreção acumulado. Essas aqui já estão morrendo, olha os núcleos picnóticos, e aqui mais ainda, essas células aqui já estão se desfazendo para ter então a secreção da tua glândula sebácea. Aqui uma outra imagem, tá? Da glândula sebácea, do seu aspecto histológico. Aqui o músculo liso é o músculo do pelo, o músculo adutor do pelo, tá? E aqui uma outra imagem do pelo associado então à glândula sebácea, tá? E aqui um detalhe de uma célula sebácea. Outra glândula, glândula sudoríparas écrinas, tá? Umas glândulas sudorípara écrina são aquelas glândulas tubulosas e noveladas simples, que são também chamadas de merócrinas, são glândulas merócrinas. O que era mesmo a glândula merócrina, écrina? Tô perdida. Secreção merócrina é aquela secreção onde você só secreta o produto de secreção. Então, muito bem, isso é secreção merócrina. Essas glândulas sudoríparas écrinas são merócrinas, ou seja, a sua secreção é do tipo, somente o produto de secreção é liberado para o meio ambiente, tá? Só que ela ganha o nome de écrina, tá? Mas eu coloquei aqui para te ajudar para você não se perder, ela é merócrina. Ok. Onde é que eu vou encontrar essas glândulas sudoríparas écrinas? Toda a pele, sendo que elas são mais numerosas na testa, couro cabeludo, axilas, palma das mãos e solas dos pés. São aquelas glândulas sudoríparas de suor mesmo que a gente pensa no primeiro momento. Eu fiquei suado. Onde é que você sua mais? Onde é que surge mais suor? Nessas regiões que eu acabei de falar, tá? É onde você tem as glândulas sudoríparas écrinas. Claro que você tem em toda a pele, mas você tem regiões onde elas são mais numerosas, a gente sabe disso. Para que a porção secretora fica na derme, tá? E o que é o produto dessa glândula? É uma solução muito diluída, ou seja, rica em água. Quando a gente sua, você está perdendo muita água.
pouquíssima proteína, sódio, potássio, cloreto, ureia, amônia. Lembra que eu falei que a pele também tem função excretora? Olha aqui. Isso são produtos de excreção. Ureia, amônia e ácido úrico são produtos de excreção. Tá? Que grosso do papel de sistema excretor, quem é? Sistema urinário. Mas um pouco disso vai ser excretado pelas glândulas, tá? Junto com a secreção normal dessas glândulas. O pH do produto de secreção das glândulas sudoríparas écranas é neutro ou levemente ácido, tá? Para que servem as glândulas sudoríparas? Ora, bolas, controle de temperatura corporal. Tá? A ideia é você se molhar e com essa grande quantidade de água, você ajuda a perder calor. É uma questão física. Não vou entrar em detalhes agora. A cara, então, como é a estrutura histológica de uma glândula sudorípara écrina? Lembrando que ela tem um mecanismo de secreção merócrina. Isso aqui é para ajudar vocês o tempo inteiro, tá? Isso aqui é tipo uma cola que eu coloquei para vocês. Então, vamos lá. Você tem, formando a porção... Então, isso aqui é uma glândula sudorípara, tá bom? Ela é comprida e enovelada. Lembra? Essa é a glândula tubular enovelada simples. Ok, ela é bem enoveladinha, tá bom? Se eu pego essa região enovelada, ó, eu vou ver que eu tenho três, tá? Enfim, 3 tipos celulares. Eu tenho bem por fora células mioepiteliais, que têm função de contração, que vão ajudar então a impulsionar o produto de secreção para fora. E células produtoras mesmo, eu tenho 2 tipos, ó, uma célula clara e uma célula escura. Então vamos olhar aqui. Células mioepiteliais, ok, tranquilo, e células escuras e claras. As células escuras, essas aqui, ó, são células da parte seromucosa da glândula, tá? Então tem uma produção seromucosa, é rica em grânulos de secreção contendo glicoproteínas, tá? Principalmente proteínas, glicoproteínas e um pouco de muco, mas é na verdade glicoproteína, o grosso do que essa célula escura vai produzir e secretar. Glicoproteínas, proteínas associadas a açúcares. Tá? Por isso que ela se cora em vermelhinho, porque ela está produzindo essa glicoproteína. Então ela tem um sistema, o retículo endoplasmático rugoso, Golgi e tudo mais bem desenvolvido. Tá? E isso se cora muito bem com os corantes tradicionais que a gente tem. Hematoxilina e eosina. Então por isso que ela é escura. Célula clara, ela não tem isso. Tá? É uma célula sem grânulos. Ela não tem grande produção de secreção, produção de nada, tá? Mas ela tem muitas invaginações na membrana plasmática, principalmente desse lado aqui. Se você tem muita invaginação, você faz o quê? Aumenta a área. De quê? Tanto faz, de absorção ou de secreção. O que essa célula faz? Nesta região de membrana plasmática, bom, o que essa célula faz? Vamos voltar aqui. Ela é uma célula transportadora de íons e água. Na verdade, o que ela vai transportar? Íons, principalmente o que? Sódio. Ela vai transportar sódio daqui para cá e daqui para cá. Onde o sódio vai, a água vai atrás. Então, as células claras são as responsáveis por tirar a água dos vasos sanguíneos. E, na verdade, a água vem pelos vasos sanguíneos, vai para o interstício, né, o tecido conjuntivo, e do interstício ela vai ser captada para ser lançada onde? No suor, porque a gente sua, tem que sair de algum lugar essa água. Então, ela saiu, em última instância, do sangue, veio pelo sangue, passou para o interstício. Ok, tecido intersticial, conjuntivo, tá? E do conjuntivo você bombeia essa água, mas você não bombeia a água, na verdade, você bombeia íons que atraem a água e aí a água vai vir aqui. E junto com a água você vai secretar essas glicoproteínas das células escuras, tá? Então, essas células claras são células transportadoras de íons e água. E aí o duto tem uma camada dupla, epitélio cúbico estratificado. São um dos raros lugares onde a gente tem epitélio cúbico estratificado, é no duto excretor dessas glândulas, tá? O duto vai se abrir lá na superfície da pele. E o bacana é que ao longo do duto eu tenho de novo células transportadoras de íons e água. Mas principalmente de íons. Quando você está secretando, você apertou, então vai sair logo essa água toda com os íons. Mas você não quer perder todo o sódio que você transportou, senão você vai ficar com um desbalanço iônico muito importante. Então, uma boa parte dos íons sódio que você passou para cá
para poder transportar água, você vai reabsorver no duto. E a água você deixa embora. A água você recupera, não tem tanto problema. Mas o íon sódio você traz de volta para não ter um desbalanço iônico importante, tá? Então aqui, ó, essas células do duto têm a função de reabsorção de sódio, principalmente, tá? Então olha aqui, essa imagem é uma imagem geral, olha aqui. Esse mouse. Epiderme, derme, tá? E aqui é a tua glândula tubular enovelada simples, que é a tua glândula sudorípara écrina, que tem um sistema de secreção merócrino, tá? Então, ela vem aqui ela vem toda enoveladinha, tá? Se você pega esta parte, né, no corte ela fica assim. Se você pega uma parte dessas e aumenta, você vai ter isso aqui, ó, essa parte enovelada, aqui um corte menos feliz, aqui outro, por quê? Porque aqui ele né, ele pegou na volta. Repara o que eu tenho muito aqui, ó. O que são essas bolas claras? Capilares. Ué, pra que eu tenho que ter tanto capilar? Isso aqui é um adipócito. Vocês também já conhecem. Ele é maior do que um capilar. O capilar sempre é menorzinho. Por que eu tenho que ter tanto capilar? Ué, eu não falei que eu tenho que tirar água de algum lugar e que eu vou tirar água em última instância do meu sangue? O sangue vem pelos capilares. Tcharam! Daqui a água sai e daqui a água passa para cá. Repara que aqui você tem células de diferentes cores. Se eu pego isso aqui em maior aumento, eu vou ver isso aqui. E daqui eu traduzo para cá. Olha aqui, essas aqui seriam as células claras, com muitas microvilosidades, dobras de membrana, não chega a ser microvilosidade, dobras de membrana aqui, rico em mitocôndrias. Por que eu tenho que ter mitocôndria? Mitocôndria faz produção de ATP, ou seja, eu vou gastar energia. Essa célula vai gastar energia fazendo o quê? Transportando íons. Transporte de íons sempre é contra o seu gradiente, no final das contas. Então, você vai gastar ATP, vai gastar energia. Então, por isso você tem que ter tanta mitocôndria. Junto com a entrada dos íons vem a água. E aí, essa água e os íons, olha aqui, a água e eletrólitos, íons, vai passar aqui e vai cair na luz do duto da glândula. Em volta dessas células claras, eu tenho as células escuras, ó, cheias de grânulos de secreção daquelas glicoproteínas que ele também vai secretar. Por fora, eu tenho quem? Células mioepiteliais. São aquelas células que têm uma capacidade de contração, tá? Em maior detalhe, então, olha aqui, ó. O duto excretor, né? É a parte produtora da glândula. Isso aqui é um desenho super esquemático. Como você visualiza isso de verdade, num aumento menor, num aumento maior. Opa, eu achei que eu tinha mais. Desculpa. E aqui, então, a gente vê em detalhe essa parte secretora, né, produtora do suor. Glândula sudorípara écrina, cuja secreção se dá por um mecanismo merócrino. Ok, e agora as últimas glândulas são as glândulas sudoríparas apócrinas. Tá? O que era uma secreção apócrina? Só recapitulando. Opa, aqui, ó. Glândula sudorípara secreção merócrina, secreção apócrina é aquela na qual a gente perde um pouco desse citoplasma no momento da secreção. Então vamos lá. Glândula sudorípara apócrina. São glândulas maiorzonas, tá? Tem uma parte secretora também mais dilatada. Toda essa glândula, além de ser apócrina, ela é toda diferente. São células maiorzonas, também é uma célula enovelada, uma glândula enovelada simples, sudorípara, mas ela é toda maior, com partes secretoras mais dilatadas. E a sua distribuição também é diferente. Ela só ocorre em certas regiões. Aonde? Região do períneo, ou seja, ao redor do ânus e ao redor da genitália, nas axilas e nas glândulas mamárias, tá? A gente tem também glândulas sudoríparas apócrinas modificadas. Estas modificadas eu vou encontrar nas pálpebras, não, que são glândulas ciliares, não é glândula lacrimal, é glândula ciliar. Na pele aureolar ao redor do bico do seio e no canal auditivo externo, são glândulas ceruminosas. Nesses lugares, a gente tem glândulas sudoríparas apócrinas modificadas. As normais, glândulas sudoríparas apócrinas, ponto, é períneo, axilo e glândula mamária, tá? A sua secreção é totalmente diferente, o seu produto de secreção é diferente das glândulas sudoríparas écrinas, tá?
Elas têm uma secreção viscosa, levemente leitosa, e ela ocorre em resposta a estímulos externos, por exemplo, medo ou excitação sexual. A sua secreção, o seu produto de secreção é inodoro, não tem cheiro, mas adquire um odor desagradável, ou pelo menos um odor próprio, tá? Através da ação das bactérias. Tá? Então, como tem muito substrato ali, não é tão aquoso, né? Como ele é leitoso, ele tem muito substrato ali, as bactérias rapidamente conseguem invadir aquilo e usar como substrato e acaba causando um odor próprio, normalmente desagradável, tá? Para que servem essas glândulas sudoríparas apócrinas? Olha, no homem, essa função é desconhecida, na verdade, ela é meio que perdida. Acho que perdida seria mais certa do que desconhecida, tá? Em outros mamíferos, são órgãos odoríferos, aqueles que os animais usam para delimitar território e fazer atração sexual, tá? Então, no homem, certamente começou assim também, mais pela nossa civilização, pela nossa evolução civilizatória. A gente não marca mais território, marcando com o nosso cheiro, e a atração sexual também já não é mais tanto via cheiro, né, que são glândulas sudoríparas que acabam produzindo um odor próprio. A gente usa outros mecanismos, outros hábitos. A glândula sudorípara apócrina tem uma unidade secretora glandular na derme profunda ou na junção dermo-subcutânea, tá? Então ela fica mais embaixo, essas glândulas, do que a glândula sudorípara écrina, tá? A camada interna é de células epiteliais cúbicas e a camada externa é de células achatadas, descontínuas, tá? São células epiteliais e por fora tem células mioepiteliais e a luz dessa glândula é bem ampla, tá? Tem um duto mais ou menos reto, tá? Que se abre também muitas vezes numa unidade pilosebácea. Não é necessariamente associado, mas normalmente perto de uma unidade pilosebácea, tá? Perto da superfície, geralmente acima da entrada de um duto sebáceo. E também tem uma dupla camada de epitélio cúbico no duto secretor, tá? Então essa aqui é a parte secretora e essa aqui é a parte do duto secretor da glândula apócrina, sudorípara apócrina. E olha aqui, ela é bem diferente, olha aqui, ela é grandona, olha aqui, essa aqui é o revestimento das células cúbicas, tá? Por fora aqui tem as células epiteliais, e olha como a luz da tua glândula sudorípara apócrina é maior zona, tá? Bem grandão. Aqui tem uma série de comentários sobre a glândula sudorípara apócrina, mas o que mais nos interessa agora é isso aqui. Embora sejam chamadas de apócrinas, que se referiria então à maneira de secreção, isso é devido a uma interpretação errônea de que o domínio apical das células secretoras seria perdido durante a secreção. Essas glândulas sudoríparas liberam sua secreção por um processo merócrino. Mas, hein? Sim, as glândulas sudoríparas apócrinas têm um processo de secreção merócrino, mas elas continuam sendo chamadas de apócrinas, apesar de não terem esse sistema de secreção, tá? Por quê? Porque elas continuam sendo muito diferentes das glândulas sudoríparas écrinas, que também são merócrinas. Então, no fim das contas, os dois tipos de glândulas sudoríparas são merócrinas, só que uma é chamada de écrina e a outra é chamada de apócrina, tá? E aqui é uma comparação entre as duas, tá? Então, olha só, essa aqui, ó. Aqui eu tenho uma glândula sudorípara apócrina, olha aqui, ó. A luz dela é bem grande, essa aqui são as células secretoras, tá? E a luz dela é bem ampla. E aqui, ó, uma glândula sudorípara écrina, ó. A luz é bem menorzinha, ela é toda menor. Então, por isso que se manteve um nome diferente, porque as glândulas são diferentes, o seu produto de secreção é diferente, a sua localização é diferente, tá? Só a maneira de secretar é que se manteve igual. Então, se mantiveram os dois nomes. Uma é apócrina e a outra é écrina. Ok? Era isso que eu tinha para dizer para vocês hoje. Muito obrigada.